Hello guys, welcome again. Once again, I'm here tonight with one more live class. You're always welcome as usual. Tudo bem? Hello guys, sejam todos bem-vindos aqui. Mais uma aula. A gente já deve estar entrando ao vivo aí pela fanpage da Teacher G. É sempre um prazer ter todos vocês aqui comigo. Conforme você for chegando, vai dando o seu olá, o seu hi, hello, né? O seu curtir também aí, por favor, né? Pode marcar amigo, pode compartilhar, enfim, sejam todos bem-vindos. Hoje é a aula de número 29. O link para você baixar o material já está disponível, tá aí no topo da descrição do vídeo aí, então você clica, você baixa todo o material que eu uso aqui na aula ao vivo. Você pode baixar este mesmo material. Para uma outra ocasião você quer rever essa aula, quer dar uma praticada, quer dar uma estudada, você tem esse material com você. Lembrando, se é o seu primeiro cadastro para receber, para baixar algum material da Teacher G, então você vai inserir o seu e-mail e depois você vai receber um e-mail na sua caixa de entrada ou na sua caixa de spam, lixeira, promoções. Normalmente esse e-mail cai lá para você, tá? E aí você precisa confirmar este e-mail para daí então abrir a página para você fazer o download do material da aula que você está assistindo, tá? Isso é só a primeira vez que você precisa confirmar o cadastro. Depois que você já for cadastrado, quis baixar material da aula, é só colocar o e-mail e já vai abrir a página para você fazer o download, tá bom? Então é só uma questão de segurança para evitar que você receba spam, coisa do tipo, e-mails indesejados, né? Então o primeiro acesso, o primeiro cadastro, ele tem esse passo. Você tem que depois ir lá na sua caixa de entrada, procurar o e-mail da Teacher G e aí você vai confirmar o seu cadastro para daí de fato você receber esse material, tá bom? Pessoal que for chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Tem uma galerinha aí que tem me acompanhado toda quarta-feira, isso é muito bacana mesmo. É importante que você, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Se você é da turminha que tem estado toda quarta-feira comigo, eu agradeço de coração, seja sempre bem-vindo também. Coloca o seu olá, o seu hi, Pi, good evening. Inclusive o Pi, que já deu boa noite aí nos comentários, a minha aula de hoje foi inspirada numa dúvida que o Pi teve na aula passada. Então, se você tem dúvida sobre algo que eu estou comentando ou sobre alguma outra coisa que tem a ver com o conteúdo da aula de hoje, coloque nos comentários a sua dúvida. É muito importante que você exponha a sua dúvida, porque se eu não conseguir responder ao vivo, eu vou responder depois para você nos comentários e de repente até trago uma live em relação a isso. Então, a aula de hoje foi inspirada numa dúvida que o Pi perguntou na aula passada. Quem acompanhou talvez vai identificar aí qual foi essa dúvida. Eu respondi nos comentários para ele e aí eu acrescentei mais algumas coisas em relação a isso. O Pi, na verdade, perguntou na aula passada. Na aula 28 a gente estava falando sobre o it. A gente estava falando sobre o does e na aula 27 eu estava falando sobre o it. Acho que foi isso. É que um assunto meio que tem a ver com o outro, né? Como eu uso o does junto com o it, então os dois assuntos estão ali interligados. Na verdade, a pergunta do Pi foi na aula 27, corrigindo aqui, não foi na aula 28. E aí ele perguntou, mas então quando eu uso its, que é aquele its escrito todo junto, sem o apóstrofo, né? Aí eu comentei um pouquinho com ele sobre o que é, e aí hoje eu pensei, então eu vou levar esse conteúdo pra gente trabalhar hoje junto com o it's, vem junto o his, o her e o your, porque tudo isso faz um pouquinho de confusão na cabeça, tá bom? Pessoal que for chegando, a honra é minha, Pi. Pessoal que for chegando, vai colocando um oi, um boa noite, um hello, dando um curtir aí que a gente já vai começar a nossa aula. E como sempre, né, se é a sua primeira vez ou não, eu vou compartilhando a minha tela aqui com você, para que você possa ir acompanhando tudo que eu for falando e mostrando aqui nessa live de número 29. Lembrando, se você chegar e perceber que a aula já começou,
não tem problema, take it easy, ok? Porque a aula fica disponível lá na fanpage, então depois você pode ir lá, você pode assistir de novo, você pode assistir desde o começo, você pode assistir quantas vezes você quiser, então não tem problema se você de repente chegou e a aula já começou, né? O que eu perdi? Baixa o material, que vai ter tudo lá desde o início, e também você pode assistir depois lá na fanpage, então fica tranquilo. O pessoal que tá aí, tem pessoas aí ao vivo que não me falaram oi ainda. Cadê o hello, hi? Coloca um oi aí pra eu saber quem tá comigo, tá? Vamos lá então, compartilhando a tela pra gente começar a entender como é que funciona isso, né? É sempre assim, não é tanto tempo de aula, né? Se a gente for analisar, meia hora passa muito rápido, eu sempre trago bastante conteúdo, mas sempre focando, lembre-se que o foco das aulas de quartas-feiras, né? Às quartas-feiras, todas as lives, o foco tem sido sempre como que eu vou usar este conteúdo na prática, tá? Então eu nem fico perdendo tempo aqui com nomenclatura, pronome possessivo, pronome não sei o quê, porque o fato é, você precisa entender e saber como e quando você usa esse conteúdo, tá? A gente perderia muito tempo com isso e de fato talvez isso não te ajudaria muito. Então a gente já fala o que é, para que serve quando usa. Esses são os principais objetivos das aulas às quartas-feiras, toda quarta aqui na fanpage, às 8h30, faça chuva, faça sol. We are here every single Wednesday, ok? Toda santa quarta-feira estamos aqui, sempre com material para você baixar totalmente gratuito. Ok? Let's go, guys! Vamos lá, pessoal que for chegando, coloque o seu oi nos comentários para eu saber quem tá aqui comigo. Daqui a pouco eu dou uma espiadinha lá se chegou alguém, ok? Let's go, let's start it. Bom, hoje é a aula 29, então como eu comentei no início da aula, esta aula de hoje surgiu de uma dúvida de um aluno que tem, aluno, né? Eu até chamo já de aluno online vocês, tá bom? Do Piarantes, que tem me acompanhado, e na aula 27 ele perguntou, teacher, quando eu uso então o it's, que é esse primeiro que aparece aqui pra você, ó. Eu coloquei aqui o it's, his, her, your, porque eles também confundem um pouquinho, tá? A gente tava falando de it, a semana passada a gente falou do does, então surgiu a sua dúvida, eu falei, boa, vou levar esse conteúdo então na live pra gente tentar esclarecer um pouquinho, tá? Quando que eu utilizo então essa galera? De repente você já deve ter visto ou não, tá? Independente se você conhece ou não, não tem problema. Se você nunca viu, ótimo, você vai estar vendo e conhecendo pela primeira vez. Se você já viu, tem dúvida, você vai estar aproveitando para tirar a dúvida, tá? Por que confunde essa galera? Quem são eles, para começar, né? Você conhece a tradução dessa turminha aqui, ó? Vou mostrar para você e você vai começar a entender por que surge tanta dúvida quando eu vou usar um deles, tá? O que acontece? A tradução dessa galera aqui, ó, é praticamente a mesma. É a mesma tradução. O que muda é quando eu uso um e quando eu uso outro. O it's é seu, dele, sua, dela, o his, seu, dele, her, sua, dela, your, seu, sua, é tudo muito parecido, tá? É quase que a mesma tradução. Então é aí que começa a confusão. Como praticamente todos eles significam a mesma coisa, que é o seu, sua, dele, dela, só vai mudar se é masculino, feminino, que a gente vai ver isso, mas praticamente a tradução é a mesma, aí começa a confusão. Porque daí, toda vez que a gente tem que usar o seu ou sua, no inglês a gente acaba usando, normalmente as pessoas acabam usando o your para tudo, né? Então a gente vai ver quando eu uso cada um deles, tá? Porque na tradução é praticamente tudo a mesma coisa, tá? Claro que um é para masculino, outro é feminino, que nós vamos ver também, mas basicamente a tradução é a mesma, tá? Aí que começa a confusão, né? A mesma tradução então vou usar qualquer um deles. Então vamos ver como é que fica tudo isso na prática e como que eu uso, tá? Só completando aquela tabelinha do slide anterior, o it's eu uso quando eu me refiro a coisa, animal, tá? Se eu tô falando de cidade, se eu tô falando sobre algo, né? Ele continua lá com a mesma tradução. Seu, sua, dele, dela, a gente já vai ver na prática como que isso vai
ficar, porque é na prática que a gente entende como que funciona. O his, mesma tradução, seu, dele, só que eu uso para ele, tá? Por isso que ele tá aqui, ele não é o sua e nem o dela, é o seu e o dele, porque eu só vou usar para ele, quando eu me refiro a alguém do sexo masculino, tá bom? O her, mesma tradução, só que eu uso para ela. E o your, também a mesma tradução, só que eu uso para você, quando eu tô falando diretamente para você. Bom, vamos ver como que tudo isso vai ficar na prática. Lembrando que todo esse material, essa tabelinha, ai meu Deus, e agora? Eu vou esquecer quando é para ele, quando é para ela. Baixa o material que você tem lá com você, tá bom? Let's move on. Vamos seguir então pra gente ver como que fica tudo isso na prática. Vamos começar lá com it's. Surge às vezes um pouco a dúvida porque as pessoas acabam confundindo esse conteúdo, esse it's, com aquele it is do que a gente teve na aula 27, que foi a pergunta do Pi, inclusive, né? Então se eu falo é fácil, it is easy, né? It's easy. É difícil, it's difficult. É legal, it's nice. Então, it is. Esse não é aquele, tá bom? Aquele lá eu coloco aquele apóstrofo em cima, né? Que nem uma vírgulazinha e o S fica separado. Esse é uma outra palavra, muito parecida, mas é uma outra palavra, tá? Que é o seu, dele, dela, sua, que nós vimos lá no slide anterior. Então, quando eu uso esse it's, vamos dar uma olhadinha lá, ó. Fiz uma frase aqui no português pra gente identificar quem é ele, ó. Então na frase tá ali: o Google precisa atualizar sua política de privacidade. Bom, lembra que eu falei ali pra vocês, né, que o it's é o seu, sua, dele, dela, e eu uso quando eu me refiro a alguma coisa, a um animal, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Google precisa atualizar sua política de privacidade. Ó, o sua ali. Quem é esse sua que eu vou usar aqui? Lembrando que o Google é uma coisa, é algo. Eu estou me referindo a algo, a alguma coisa. Não estou me referindo a uma pessoa, a um rapaz, a uma moça e nem a você. Eu estou me referindo a algo, a alguma coisa. Então ele vai entrar aqui, ó, nessa primeira situação aqui, ó. It's, eu uso para coisa, animal, seu, sua, dele, dela. Tranquilo até aqui? Acompanhando até aqui? Então esse sua, quem eu vou usar aqui nessa frase? Quem que vocês acham que eu vou usar? Ficou fácil agora, né? O it's. Então aí que ele aparece, tá? Então ó, as duas situações aqui, o sua e eu tô me referindo ao Google, né? O Google precisa atualizar sua política de privacidade, quer dizer, a política de privacidade do Google precisa ser atualizada, tá? Então, como ficaria essa frase no inglês? Não se preocupe com os vocabulários agora. Ai, não sei como atualizar, não sei como é política, não sei como é privacidade. Que o foco agora é o sua. É só isso que eu quero que você entenda neste momento, tá? Esquece o resto dos vocabulários, que a intenção agora não é esta, tá? Vocabulários tem zilhões de formas de aprender sozinho aí. Muito bem, então como ficaria essa frase no inglês, considerando que o sua vai ser o it's? Google needs to update its privacy policy, tá? Então, it's aí como sua. Como eu tô falando de algo, alguma coisa, é a mesma coisa que eu falasse que ele precisa atualizar a política de privacidade dele, tá bom? Pessoal que foi chegando, vai dando um oi aí, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Pessoal, coloca um oi, um olá, um boa noite. Isso, o Pi é meu ajudante. Daqui a pouco vou ter que começar a pagar uma bonificação aí pra ele. Porque ele ajuda aí com ideias, dúvidas. Ele vai estar digitando o que eu vou falando aqui. Very good, great, that's great. Contratado, you are hired. Contratado, viu, Pi? Como ajudante aí. Very good. Então, o pessoal que for chegando aí, vai colocando um oi, um olá. Tem um pessoal assistindo aí que não quis falar oi hoje, mas é impressionante. Cadê o oi do pessoal aí que tá assistindo? Que eu tô vendo que tá assistindo, não me falou oi ainda. Coloca um hello, um olá, um boa noite, tá? Participe da aula também, fique à vontade para participar da aula. Vamos lá então, compartilhando. Opa, vamos aumentar aqui. Compartilhando aí o que a gente acabou de ver. Ok, sobre o it's aqui, então é o seu, sua. Vamos ver outro exemplo, para ficar mais fácil aqui pra gente entender, ó.
Maria ganhou um cachorro e seu nome é Charlie, tá? Olha, então eu tenho ali cachorro, que é um animal, óbvio, né? Obviously. E o seu de novo. A primeira intenção, a primeira intuição na hora que a gente está falando inglês é colocar o your aqui. É o que eu mais ouço e vejo as pessoas fazerem, na verdade. Então ela está falando todo o seu que aparece na frase, ela coloca o your. E aqui nesta aula a gente está vendo que não, que tem vários tipos de seu, tá? Tem o it's, tem o his, tem o her e tem o your também. Então, na maioria das vezes, a pessoa falaria a dog and your name is, tá? Diria o your. Lembre-se que o your é quando eu falo pra você diretamente. Aqui eu tô me referindo ao cachorro da Mary, da Maria, né? Maria ganhou um cachorro e seu nome é Charlie. Ou, Maria ganhou um cachorro e o nome dele é Charlie. A tradução aqui daria na mesma. Eu posso tanto falar e o nome dele é ou seu nome é, tá bom? Bom, considerando a dica da frase anterior, né, do que nós vimos que o it's eu vou usar para algo, alguma coisa ou animal, mesma coisa. Mary won a dog and its name is Charlie. Tá, it's aí de novo. Deu para entender para quando e como eu uso it's? É o seu, é o your que a gente acha que é a todo momento, mas quando eu falo de algo, quando eu falo de alguma coisa, quando eu falo sobre algo e não estou me referindo a ele, pessoa, nem a ela e nem a você, tá? Lembrando que é singular, tá? Eu não usei nenhum exemplo de plural aqui não, tá bom? Depois a gente pode até ver como é que ficaria aí na situação do plural. Por exemplo, Mary ganhou 5 cachorros, né? E os nomes deles são fulano, 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 tá bom? Mas aqui, ó, Mary won a dog and its name is Charlie. Então, o it's é o seu, o nome dele é, o seu nome é. Normalmente, a nossa intuição é colocar o your aí, tá? Então, lembre-se que aqui eu não vou usar o your, porque o your é só quando eu falo direto pra você, tá? O seu cachorro é bonito, aí eu uso your, tá? Vamos seguir, que a gente já vai ver como é que fica o exemplo de your. Bom, então it's a gente já entendeu que eu vou usar para algo ou animal, alguma coisa, e a tradução é o seu, sua, tá? O his, mesma tradução, só que eu vou usar para ele, quando eu me refiro a alguém, a uma pessoa, tá? Então se eu falo assim, ó, ele comprou um carro e eu gostei do carro dele. Como é que fica então ali, ó, o ele e o dele, né? Ou eu gostei do seu carro, mas eu tô me referindo ao carro dele, não o seu diretamente ali, tá? Mas o carro dele. Ele comprou um carro e eu gostei do carro dele. Como que ficaria ali, ó? Vamos montando aí, já vai pensando como é que fica. He bought a car and I liked his car. Ó o his ali, ó. Né? Ele comprou um carro e eu gostei do carro dele, né? Ou mesmo que eu traduzisse, nossa, ele comprou um carro e eu gostei do seu carro, mas é o carro dele. Não vou usar o your aqui também não. Ó, então lembrando ali o it's eu vou usar para quando eu falo de coisa, animal. A tradução é seu, sua, his, mesma coisa, mesma tradução, só que eu só uso quando eu falo, me refiro a ele, tá? Então por isso que é seu, dele. Vamos seguir ali pra gente ir prosseguindo. Então o her eu vou usar quando eu me refiro a ela, tá? Seu, sua, dela, então é só quando eu me refiro a ela, tá bom? Feminino. Ela tem uma filha, seu nome é Mary, ou o nome dela é Mary, tá? A tradução, as duas formas ficam corretas aí. Eu só preciso lembrar que aqui eu também não vou usar o your, né? Porque eu tô falando que é a filha dela. Se eu falar your name is, eu tô falando pra você que tá conversando agora comigo aí, por exemplo. Ah, seu nome é fulano de tal, não é? Aí é o your, mas eu tô falando da filha dela, né? Então aqui, ó, o ela e o seu. Como a gente já viu que o seu pra ela vai ser her. She has a daughter. Her name is Mary, tá? Então ali, ó, se eu uso ele, só recapitulando ali, eu vou usar o his. Se eu uso ela, eu vou usar o her. Tranquilo? Ela tem uma filha, seu nome é Mary. She has a daughter, her name is Mary, tá? Very good. Tá bom, e o your, então vou usar quando, né? Aquela coisa assim, nossa, então agora eu descobri que o your eu quase nem vou usar. Nós vamos usá-lo na medida que a gente estiver falando diretamente com alguém e eu estou me referindo a essa pessoa
diretamente a ela. Não tô falando sobre algo ou não tô falando sobre alguém, tá bom? Aí eu vou usar o your. Deixa eu dar uma olhadinha lá, como é que tá? O pessoal que for chegando vai colocando um oi, um olá, um hello. Rafael, Ju, hello guys. You're always welcome. Vocês são sempre muito bem-vindos, viu? Se tiver dúvida, coloca aí comentários, coloca aí também pra gente poder responder. Se não der tempo de responder ao vivo, assim que terminar a aula, eu corro lá nos comentários para responder e tirar a dúvida de vocês. Ou se não, né, como eu falei lá no começo da aula, de repente vira uma live, né, vira conteúdo de uma aula aí, de repente, essa é a sua dúvida. Então, por isso que é bem bacana quando você compartilha a sua dúvida, porque de repente vira aí conteúdo de live, tá bom? Então, deixa aí a sua dúvida, por gentileza, tá? Não esqueça de baixar o material também para você poder rever tudo isso, porque como é muito conteúdo, é bacana depois você rever numa outra ocasião, tá? Porque se você só vir hoje e nunca mais entrar em contato de novo com esse conteúdo, é bem provável que você não vá se lembrar. Então, numa outra oportunidade, no momento dos seus, né, do tempo que você dedica aí para aprender inglês, aproveita para rever e dá uma olhadinha lá no material, tá bom? Então, só recapitulando ali, ó, o it's eu vou usar quando eu falo seu, sua, dele, dela, para coisa, animal. O his eu vou usar quando eu falo para ele, que é seu também, né? O her eu uso quando eu falo que é sua, dela, né? Quando eu me refiro a ela. E agora, enfim, o your, que é normalmente o que aparece em todas as sentenças, né? Todos os seu, sua, o pessoal acaba colocando your. Então, hoje a gente viu que tem 4 formas aí de a gente usar esse seu, sua. Vai depender da situação. Enfim, o your eu vou usar quando eu me refiro a você, tá bom? Quando eu falo pra você, aí sim eu uso ele. Vamos ver no exemplo como é que fica para ficar mais fácil pra gente entender. Então, eu tô falando diretamente com você agora. Eu falo assim, ó, seu filho está aqui. Ah, olha, seu filho, ele está aqui. Tô falando direto pra você, né? Your son is here. Ó o seu ali. Agora eu tô falando diretamente pra você. Porque se eu falasse, o filho dele tá aqui, his son. Se eu falasse, o filho dela tá aqui, her son, tá bom? Então eu tô falando direto pra você. Seu filho tá aqui, seu filho é jovem, seu filho é inteligente, seu filho, your, tudo your, tá bom? Very good. Então, o famoso your, né, que todo mundo usa, aqui de fato é a maneira adequada de usá-lo, tá? Nessa situação, sim, eu vou usar o your, tranquilo? Vamos seguir ali, ó. Mesma coisa, eu me refiro à sua casa, mas eu tô falando pra você, ó. Sua casa é confortável, sua casa é bonita, sua casa é grande, sua casa é legal, sua casa é nova, sua casa, tá? Mesma coisa, agora eu tô me referindo diretamente pra você. Eu tô falando que é o seu de fato, tá? Your house is comfortable. Tranquilo? Your house is comfortable. Esses são os usos dos seus, suas, né, que existem aí pra gente entender como é que fica, tá? Só recapitulando aqui, ó, esse conteúdo aqui, essa tabelinha vai ajudar bastante vocês. Esqueceu? Dá uma espiadinha aqui, é como se fosse o resuminho de tudo que a gente viu hoje, só que, claro, o mais importante é você sempre tentar colocar isso na prática, falando mesmo, montando exemplos para você mesmo. E não fica perdendo muito tempo em ficar escrevendo esses exemplos, não. Fala mesmo. Então, como que eu diria, você pode pegar uma frase que está aqui mesmo, por exemplo, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, de frase, por exemplo, e você poderia mudar aqui, ó. Então, se fosse aqui, ó, né? Ela comprou um carro e eu gostei do carro dela, que ficaria como então? Vai mudando as frases, vai mudando o exemplo e você mesmo vai falando para você ir identificando qual é a diferença de um, qual é a diferença do outro. Seu livro está aqui, seu livro é novo, né? Vai montando vários exemplos e vai tentando falar isso ao invés de ficar escrevendo, que é a melhor maneira de você realmente praticar e realmente desenvolver também a sua fala, que é a habilidade mais importante
de todas, né? Na verdade, é a mais desafiadora. Todas são importantes, mas a fala é sempre a mais desafiadora. Se você tiver sugestão de aula, teacher, eu gostaria de ver tal coisa. Olha, a partir dessa aula me surgiu uma outra dúvida. E quando eu uso tal coisa? Quando eu falo daquele jeito? Deixe nos comentários ou manda inbox que eu preparo para a próxima aula ou numa outra ocasião. E assim a gente vai esclarecendo, tirando as dúvidas e um conteúdo vai interligando meio com o outro, né? Então, se você quiser ir assistindo uma aula seguida da outra, você vai perceber que muita coisa está interligada. Principalmente as últimas aulas foi tudo meio que uma continuação da outra, tá? Então, é bacana você pegar e de repente assistir até uma sequência aí de aulas para você ir entendendo e fazendo sentido tudo isso para você, tá bom? Então, o seu aqui, de fato, né? Lembra sempre dessa tabelinha, dá uma espiadinha aqui. O its é o seu, sua, quando eu falo de coisa, animal. O his é o seu, é o dele, quando eu me refiro a ele. O her, quando eu me refiro a ela. E o your, quando eu falo direto para você. His, falo para dele. O her, falo dela. E o your, eu falo direto para você, tá? E o its para coisa, animal, tá bom? Para algo. Espero que tenha ficado um pouquinho mais fácil. Sempre importante, reveja essa aula quando você tiver a oportunidade de fazer isso, tá? Precisando entrar em contato comigo, tirar dúvida, tá o meu e-mail aí, inglês@teacherg.com.br, o Facebook, só me procurar na fanpage ou no meu perfil mesmo e deixe sua mensagem, acesse meu canal do YouTube, também tem vários vídeos lá para você com várias dicas bacanas e espero vê-los na próxima quarta, toda quarta-feira 8h30, estamos aqui com o vídeo amigos, indique para amigos e não se esqueça, baixe o material da aula para você ir tendo um conteúdo para quando precisar você tenha o seu próprio material totalmente gratuito. Ok, guys? Thank you so much for coming, for watching me. Muito obrigada por estar comigo mais uma vez. A galerinha que toda quarta tá aí, o pessoal que chegou agora. You're always welcome. I hope to see all of you next Wednesday, okay? At the same time, 8:30 p.m. See you guys. Bye-bye.